CPI da telefonia dá início às oitivas e colhe informações do PROCON. Executivo envia mensagem à Assembleia que autoriza negociações com os devedores remanescentes do antigo BEA. E na edição do Alean Notícias de hoje você também vai ver. Servidores da TV Cultura pedem apoio dos deputados para a reintegração funcional. Moradores de Rio Preto da Eva denunciam na Assembleia supostas irregularidades na gestão municipal. E mais, deficientes apresentam no Poder Legislativo propostas para a criação de projeto de lei. Boa noite. A CPI da telefonia começou hoje pelo PROCON a série de 25 oitivas com órgãos da sociedade civil que serão ouvidos como testemunhas no processo de investigação. Com o Programa de Defesa do Consumidor, a comissão colheu dados sobre o grau de insatisfação dos clientes e ainda os problemas enfrentados junto às operadoras. A diretora do Programa de Defesa do Consumidor PROCON, Silvana Miranda Correia, trouxe à comissão mais de 4.000 reclamações coletadas pelo órgão de 2012 a 2013, tanto de telefonia fixa e móvel quanto de internet. Só em 2012, o PROCON coletou mais de 1.000 reclamações ao serviço de telefonia móvel na capital. Até o momento de 2013, esse mesmo número foi apurado pelo órgão. De acordo com a diretora, a demanda vem crescendo e que o PROCON precisa da ajuda da Anatel para resolver o problema dos consumidores com as operadoras. A questão é que não se pode resolver uma situação que perdura por décadas de uma hora para outra. É preciso também que os poderes comecem a cobrar, principalmente da Anatel, assim como nós do PROCON estamos buscando respostas da Anatel. Quais são as providências que a Anatel já tomou em relação a isso? Então, a Anatel precisa, sim, também tomar uma medida enérgica e começar a punir essas operadoras de telefonia celular que não prestam bom serviço na cidade. Durante a oitiva, a diretora relatou que aplicou apenas 2 multas a empresas de telefonia neste ano, o que para o deputado Marcelo Ramos, a ação do órgão ainda é tímida diante das inúmeras reclamações dos consumidores. Para mim, é demonstrar que a irresponsabilidade, a pouca ação e a omissão dos órgãos de controle são cúmplices da irresponsabilidade e do desrespeito das operadoras. As operadoras não desrespeitariam tanto os consumidores se os órgãos de controle não fossem tão omissos. E a oitiva do PROCON está deixando isso muito claro. O relator da telefonia fixa, deputado Sidney Leite, cobrou do PROCON as providências tomadas pelo órgão quanto às reclamações da sociedade. O meu questionamento vai além. Eu quero saber efetivamente o que o PROCON tem feito de real e de concreto para que a gente possa não só dar um basta na situação que vem ocorrendo hoje em relação à telefonia, mas quais foram as providências necessárias, tanto em relação às operadoras, quanto aos órgãos que deveriam estar tomando essas providências e que nada fazem. Ao todo, 25 órgãos da sociedade civil serão ouvidos pela comissão que investiga as precariedades de telefonia no Estado. Para o presidente da comissão, o deputado Marcos Rota, a primeira rodada de oitivas na Assembleia atingiu o objetivo de coletar informações que irão contribuir para o relatório final da CPI. É o primeiro dia de uma nova rodada que nós pretendemos empreender nesse momento, que é exatamente ouvir esses órgãos representativos. Nós vamos ouvir uma média de 22 a 25 órgãos ainda, estamos iniciando esse trabalho hoje com esses 3 órgãos e nós queremos acreditar que essa troca de informações, o posicionamento desses órgãos de proteção e defesa do consumidor, aliado aos órgãos que fazem parte da representação da sociedade, poderão balizar muito mais os relatórios da nossa CPI. No dia 29, a comissão vai ouvir a OAB, o Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicação, o Sintel, e o Ministério Público Federal do Amazonas. Até o dia 6 de novembro, a Assembleia pretende finalizar os trabalhos do processo investigativo da CPI. E a CPI também ouviu a delegada da DECOM, Lilibete Albuquerque, e o promotor de justiça, Otávio Gomes, que disse que o MPE já entrou com 3 ações civis públicas na justiça contra as empresas de telefonia. Uma comitiva de ex-funcionários da Fundação TV e Rádio Cultura do Amazonas esteve na manhã desta terça-feira na Assembleia Legislativa. Eles pedem a reintegração de 33 funcionários demitidos. Os deputados Luiz Castro e Marcelo Ramos concederam tempo para que o presidente do Sindicato dos Jornalistas do Amazonas, Wilson Reis, explicasse o andamento do processo.
Uma decisão da Segunda Vara do Trabalho, deferida em 2009, afastou aproximadamente 120 jornalistas que trabalhavam na TV Cultura há mais de 25 anos. Os ex-funcionários, com o apoio do Sindicato dos Jornalistas, recorreram da decisão e o Tribunal Regional do Trabalho, por unanimidade, derrubou a sentença. Em 2010, após a realização de concurso público, 33 funcionários foram admitidos e o mesmo número foi afastado. Para o deputado Luiz Castro, as razões dadas para que não ocorra a reintegração pelo governo do Estado não justificam. A Justiça já julgou a causa, já determinou, houve um trabalho da Defensoria Pública, na pessoa do defensor Carlos Alberto, eles têm direito líquido e certo, não há mais o que discutir. Mas aí a assessoria jurídica do governo do Estado fica tentando encontrar subterfúgios para adiar a reintegração de posse. Eu acho muito triste que eles ainda tenham que solicitar apoio político para algo que lhes é de direito. E impressionante, porque o impacto financeiro é pequeno para o governo. Na verdade, se trata na prática de 33 profissionais, porque os demais continuam trabalhando. E esses 33 profissionais vão representar um impacto muito pequeno nas contas financeiras do Estado. Cumprir essa decisão é uma obrigação e ela não vai causar nenhum tipo de problema orçamentário e financeiro para o Estado. O presidente do Sindicato dos Jornalistas, Wilson Reis, falou do apoio do segmento aos ex-funcionários da TV Cultura. Nós estamos numa luta pela reintegração imediata deles, porque existe uma coisa que nos favorece enquanto trabalhadores da comunicação. O Sindicato dos Jornalistas está lá apoiando esse movimento desde o início, que nós temos vários jornalistas lá dentro, como temos radialistas e outros profissionais da comunicação, em que nosso apoio está assentado numa decisão da Justiça do Trabalho e que essa decisão, por unanimidade feita pela Justiça na votação, estabeleceu a reintegração desses demitidos. O membro da Comissão dos Funcionários da TV Cultura, jornalista Célio Oliveira, afirmou que o apoio dos parlamentares é importante do ponto de vista político. Essa decisão, embora ela seja uma decisão judicial, também é muito de uma decisão do ponto de vista do governo do Estado, né? que tende a acatar uma decisão judicial. Já para o deputado Marcelo Ramos, a decisão judicial tem que ser cumprida e vai sinalizar para um conjunto de outros trabalhadores da Prefeitura e Governo, que estão na mesma situação. O governo tem que imediatamente cumprir a decisão reintegrando todos esses trabalhadores, o que inclusive sinaliza para um conjunto de outros trabalhadores da Prefeitura e do Governo do Estado, também na mesma situação, que provavelmente terão decisões favoráveis no mesmo sentido. No Detran tem muitos servidores nas mesmas situações daqueles da TV Cultura e a Prefeitura de Manaus também tem muitos servidores nas mesmas situações. O movimento dos ex-funcionários da TV Cultura amanheceu, nesta terça-feira, em frente à sede da emissora, após ter passado a noite realizando um velório simbólico. O presidente do sindicato, Wilson Reis, afirmou que está prevista uma reunião com o vice-governador José Melo para tratar do assunto. E segundo a Procuradoria Jurídica da TV e Rádio Cultura, a decisão do Tribunal Regional do Trabalho apenas terá efeito após o julgamento dos recursos. Enquanto isso, a emissora entende que continua valendo a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que exigiu a demissão dos 33 funcionários. A Funtec informa ainda que, como não recebeu o mandado de reintegração dos demitidos, não há descumprimento de decisão judicial. O governador Omar Aziz encaminhou hoje mensagem à Assembleia Legislativa que autoriza o Poder Executivo realizar negociações com os devedores remanescentes do antigo BEA. Os detalhes com a repórter Priscila Sena. O procedimento foi proposto pelo deputado Adjunto Afonso no intuito de regularizar os débitos do BEA, que estavam sendo corrigidos por índices elevados. Segundo o parlamentar, agora cabe à Agência de Fomento do Estado a operacionalização dos acordos para amortizar a dívida do Amazonas junto à União. Priscila Sena para o Alean Notícias. A Assembleia Legislativa realizou nesta terça-feira uma audiência pública para discutir os itens que vão compor a legislação voltada para pessoas com deficiência. Várias propostas já foram apresentadas por entidades ligadas a este público. O objetivo é apresentar na casa ainda este ano o texto do projeto de lei. Hoje, por exemplo, eu passei uma vergonha muito grande, porque a plataforma passou quase 10 minutos para funcionar e as pessoas vão pensar que a culpa é minha. Se você tivesse ficado na sua casa, isso não teria acontecido. Mas não, o direito de vir é garantido pela Constituição para todos.
A cidade pode ser linda como for, bonita como for, mas se ela não tem acesso, se ela não dá acessibilidade, mobilidade e outras coisas para as pessoas com deficiência, ela é uma cidade preconceituosa. Essas são apenas algumas das dificuldades encontradas diariamente por pessoas que têm deficiência. E isso demonstra o quanto o Estado e a população em geral precisa se adaptar para dar mais acessibilidade a essas pessoas. Com o objetivo de contribuir com o trabalho de inclusão, a Assembleia Legislativa realizou nesta terça-feira uma audiência pública para discutir a minuta da consolidação das leis relativas às pessoas com deficiência. De acordo com o deputado estadual Chico Preto, que presidiu a reunião, a grande quantidade de leis existentes tornou-se um obstáculo para garantir o direito desta parcela da população. Às vezes nem todo mundo tem paciência, tem tempo suficiente para você procurar 40 leis em torno do mesmo assunto. Então nós estamos colocando 40 e poucas leis numa única lei, num único projeto, falando os mesmos assuntos, atualizando termos, porque nós temos leis ainda no Estado que se referem à pessoa com deficiência ainda como deficientes, como pessoas com portadores de necessidades especiais, que são terminologias que não são mais corretas para o momento. Quem participou do evento avaliou como positiva a discussão. E essa foi a primeira vez que realmente houve uma democracia nesse Estado, em que todas as instituições, todas as pessoas foram envolvidas. Uma coisa que eu achei muito interessante, a própria casa convidou a propriedade, a sociedade para participar dessas discussões, porque existem muitas leis, então era muito vago, então por existir muitas leis, as pessoas não sabiam nem quem buscar, em qual lei, qual artigo. E aqui é o espaço, né, para que os interessados venham, expressam os seus sentimentos, os seus desejos, as suas necessidades, as suas reivindicações. Porque nós estamos aqui tratando de direitos, né? E direitos é uma conquista que se faz, não é de uma hora para outra e não é numa lei, é num debate. Um debate democrático, um debate onde todas as pessoas devem ser ouvidas, principalmente, como eu falei, as interessadas. E elas estavam aqui. 2 prazos foram estabelecidos durante a audiência pública. O primeiro é o que encerra no dia 14 de novembro o período para a entrega de propostas para a formulação do projeto de lei. E o outro acordo definido é que no dia 10 de dezembro deste ano seja apresentado na Casa o projeto. O deputado José Ricardo anunciou em plenário que vai apresentar uma proposta de resolução legislativa que cria diretrizes para a realização de audiências públicas no seio da Comissão de Saúde da Casa. A proposta visa manter o caráter democrático das discussões. Mais publicidade às audiências públicas que tratem sobre saúde realizadas pelo Parlamento Estadual. É o que deseja o deputado José Ricardo, que anunciou em discurso no plenário Rui Araújo a formulação de uma resolução legislativa criando normas para a realização das audiências. José Ricardo destacou que a Lei Complementar número 141 de 2012 estabelece a prestação de conta de gestores em saúde por meio de audiência pública com a participação da população. Porém, a normativa federal não trata sobre o modo como são previamente organizadas as reuniões. Por isso, o parlamentar pede a mudança no regimento interno da Assembleia Legislativa do Amazonas. Estou propondo uma alteração no regimento para que, nestes casos de audiência pública, a Comissão de Saúde convoque, além dos gestores, todos os deputados, representando os trabalhadores, representando os usuários do serviço de saúde, entidades da sociedade civil e tantos outros que têm interesse, por exemplo, as representações dos conselhos de saúde, para estarem junto nesse debate da prestação de conta dos gastos na área da saúde. Ainda em discurso, José Ricardo defendeu a isonomia em relação à jornada de trabalho dos profissionais de saúde no Amazonas. O objetivo é unificar a carga horária destes profissionais em 20 horas semanais, tanto dos médicos quanto de enfermeiros, odontólogos, psicólogos, fisioterapeutas e outros que venham a atuar no segmento. O parlamentar acredita que a Assembleia deve começar a discutir o tema, que já é regulamentado em diversos estados do país. A Comissão de Saúde da Casa é presidida pelo deputado Ricardo Nicolau, do PSD. O Índice de Massa Corporal, o IMC, indica como está a saúde do corpo. É por meio dessa matemática que se verifica se o peso está adequado e quais exercícios físicos uma pessoa pode praticar. Conheça um pouco mais sobre este índice na 4ª reportagem da série Semana da Saúde.
Adotado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, o Índice de Massa Corporal, IMC, é um cálculo que indica o peso ideal de uma pessoa. Para encontrar seu IMC, basta dividir o seu peso pela sua altura ao quadrado, ou seja, multiplicada por ela mesma. O peso deve estar em quilogramas e a altura em metros. Após encontrar o valor, basta comparar a tabela. O resultado deve estar entre 18,5 e 24,9 para ser considerado com o peso ideal. Por exemplo, se uma pessoa tem 67 quilos de peso e mede 1,70 m de altura, o IMC vai ser encontrado assim, dividindo o 67 pelo 1,70 ao quadrado, ou seja, 1,70 vezes 1,70. Fazendo os cálculos, nós vamos encontrar um valor aproximado de 23. E comparando esse número na tabela de referência, veremos que essa pessoa está com índice normal. A professora de Educação Física da Assembleia Legislativa explica por que é importante fazer o acompanhamento do IMC. A partir do IMC, que a gente vai poder prescrever uma atividade física, um programa com uma intensidade, um volume adequado para aquela pessoa. Pode ser que a pessoa esteja muito abaixo do seu peso ou muito acima. Então é importante para que ele possa direcionar um programa de atividade física. Mas lembre-se que o IMC não é a única referência para saber se está saudável. É necessário consultar um médico e realizar exames de rotina regularmente. Moradores de Rio Preto da Eva vêm à Assembleia e denunciam supostas irregularidades no município. E mais, parlamentares falam do resgate histórico com a inauguração do Mercado Adolfo Lisboa e dos desafios da Manaus, que vai completar 344 anos. Essas e outras notícias no próximo bloco. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Após manifestações populares em Rio Preto da Eva, moradores do município vêm à Assembleia expor a situação aos parlamentares. Eles denunciam supostas irregularidades na gestão municipal, como salários atrasados, aulas paralisadas e ainda o comércio estagnado. Na reunião, o representante da comissão formada por moradores de Rio Preto da Eva denunciou as irregularidades que provocaram as manifestações. A saúde em Rio Preto da Eva é muito precária. Nós temos acompanhado de perto o Conselho de Saúde. Estamos hoje, desde agosto, médicos e especialistas estão sem receber, prejudicando o atendimento da população até o presente momento. E nós estamos com problema de medicamentos. Os deputados José Ricardo e Luiz Castro, que participaram do debate, destacaram as principais reivindicações da população. Para Luiz Castro, os problemas devem ser resolvidos por partes. O que eu proponho? Que a gente separe, tenha foco da educação, que a gente tenha uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado para identificar as responsabilidades, o que está acontecendo com o dinheiro da educação, por que está faltando combustível, se o dinheiro foi repassado, transporte escolar, o que está havendo em relação à educação, pagamento de professores. Um relato de vários problemas, questionando principalmente a administração municipal, mas também do Estado, abandono de ramais, o problema do transporte escolar, a questão de escolas que estão aí as crianças sendo prejudicadas, questões relacionadas ao combustível utilizado, para o transporte, para os equipamentos, para a manutenção dos ramais. Então, uma série de problemas que o município está enfrentando. O deputado Tony Medeiros, que presidiu a reunião na Assembleia Legislativa, disse qual será o próximo passo após as denúncias formalizadas pela população. Os principais problemas é a questão da educação, transporte escolar, escolas com 45 dias sem aula. Essas são as reivindicações. Na saúde, problemas com falta de médico, por falta de pagamento, salários atrasados. Mas é por isso que nós vamos agora, junto com os 3 deputados juntos, nós vamos encaminhar as suas reivindicações ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, acompanhar de perto essa situação para que se resolva.
Luiz Castro, que esteve no município para ouvir os moradores, afirmou ainda que sugestões ao governo do estado estão sendo feitas para que haja um apoio emergencial ao município. Com a construção da cidade universitária no município de Iranduba, vários hectares de floresta tropical foram derrubadas. O que poderia virar lixo recebeu o correto direcionamento ao ser transformada em lenha para suprir as indústrias ceramistas da região. A medida só foi possível por meio da aprovação de uma lei pela Casa Legislativa. A Lei 3.789 de 2012 permitiu o reaproveitamento da madeira oriunda do processo de desmatamento. Antes da aprovação da lei, a madeira extraída não podia ser utilizada. A legislação também prevê que os responsáveis pelo desmatamento são obrigados a assumir o compromisso da reposição florestal. Na realidade, é a reposição florestal que cuida desta lei. E hoje eu comentava sobre a construção da cidade universitária, lá em Iranduba, onde já começou o grande desmatamento, né, onde vai ser construída essa grande universidade, essa grande cidade universitária. E fizemos um registro de que, a partir dessa lei que você citou, 3.789, o Estado, foi criado aqui, sancionado pelo governador, que transfere ao Estado um fundo, que é a reposição florestal. Outra inovação refere-se ao fato de que, se o autor da derrubada de árvore não quiser fazer o replantio, ele pode pagar pelo dano ambiental. Antes da floresta ser sacrificada, é feito um inventário florístico por um engenheiro florestal, que vai ao local, dimensiona o volume de lenha e da madeira e, se alguém se habilitar para usufruir desse resíduo, terá que pagar para isso. Hoje a taxa é de R$10 o metro cúbico de lenha ou madeira. Totalmente inutilizada, como temos aí a história do União de Tucuruí, que foram milhões de metros cúbicos estragados, não gerando recurso nem para o Estado, nem para quem poderia produzir essa madeira, comercializar. O país estragou tudo, dadas aquelas leis do passado. Mas com essa inovação que a Casa do Povo aprovou aqui, através dessa lei, agora pode sim gerar riqueza e renda para o homem do interior que depende da exploração. Repito, produção de carvão, produção de pau de escora, produção de lenha, produção de madeiras serradas. O dinheiro pago pela supressão de floresta é destinado para o Fundo Estadual de Meio Ambiente, controlado pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, que o destinará ao IDAM, responsável pela tarefa de reposição florestal. Na manhã desta terça-feira, o deputado estadual Marco Antônio Chico Preto relatou que apoia o comandante militar da Amazônia, general Eduardo Vilas Boas. O militar defendeu em entrevista a um jornal local um melhor tratamento à Amazônia. Um tratamento de colônia. Foi assim que o deputado Marco Antônio Chico Preto definiu a postura do governo federal em relação à Amazônia. De acordo com o parlamentar, as declarações do general foram contundentes no sentido de reforçar a falta de políticas públicas para a região. O Poder Central comete um ato de injustiça muito grande com o nosso povo e com a nossa gente. Chico Preto chama a atenção para os problemas ligados à telefonia, que para ele é importante para encurtar distâncias, principalmente quando se trata de uma região de dimensões continentais. As distâncias serão vencidas no Amazonas e na Amazônia brasileira com infraestrutura de telecomunicação. Essas distâncias não serão vencidas por rodovias, por hidrovias, também por rodovias e hidrovias, mas uma maneira de nós encurtarmos essas distâncias é a telecomunicação. E nós temos todas as dificuldades possíveis pela falta de infraestrutura de telecomunicação, que é parte responsabilidade das empresas e parte responsabilidade do governo federal. O deputado ainda lembrou que outro militar que também se manifestou a favor dos interesses da Amazônia, general Heleno, foi aposentado, tendo ainda tempo de prestar relevantes serviços à nação. Deputado Orlando Cidade se posiciona contra a criação de comissão especial para tratar da emancipação de municípios. E mais, deputado Tony Medeiros cobra maior investimento na área educacional no interior do estado. Veja no resumo de notícias. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, concedeu autorização prévia para a integração entre as companhias aéreas Azul e Trip. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira. Com a publicação, as empresas poderão compartilhar aeronaves, aeroviários, além de outros funcionários. A ANAC também estabelece que as empresas deverão manter o registro das ações realizadas durante o processo de integração e permitir auditorias da agência a qualquer momento.
E o deputado Tony Medeiros, do PSL, aproveitou o tempo em plenário para cobrar maiores investimentos na educação em nível de graduação ao interior do Amazonas. O parlamentar defende que seja aproveitada a estrutura tecnológica que a Secretaria de Estado da Educação possui nos municípios pela Universidade do Estado do Amazonas, a fim de oferecer cursos de nível superior aos ribeirinhos. Com isso, Tony disse ser possível propiciar uma oportunidade igualitária aos jovens e adultos que vivem nas comunidades rurais, sem a necessidade de tirá-los dos municípios de origem. E o deputado Orlando Cidade questionou na manhã de hoje a criação de uma nova comissão especial na Casa, desta vez para cuidar da criação de novos municípios, conforme a lei aprovada no Senado Federal no último dia 17, e que passa a responsabilidade para as Assembleias Legislativas do Brasil. De acordo com o parlamentar, não há necessidade de uma nova comissão, tendo em vista que a Comissão de Assuntos Municipais da Casa, presidida pelo deputado Tony Medeiros, pode tratar do assunto. O livro Fonte Boa, Chão de Heróis e Fanáticos, do escritor Humberto Lisboa, foi lançado na Assembleia Legislativa. Na publicação, um olhar objetivo sobre os principais fatos históricos do município, distante 602 quilômetros da capital. Elucidar fatos e provocar uma análise sobre o município de Fonte Boa, bem como a origem, processo de crescimento e consequências do ciclo da borracha na localidade. Esse é o foco do livro Fonte Boa, Chão de Heróis e Fanáticos, do professor aposentado e escritor amazonense Humberto Lisboa. O lançamento da obra ocorreu em sessão de tempo de autoria do deputado pelo PCdoB, Wilson Lisboa, irmão do autor. Humberto traz ao público uma retrospectiva histórica e política, desde a passagem do missionário Samuel Fritz a acontecimentos da última administração municipal. O autor afirma que na obra é fiel a situações que ajudaram a determinar a rotina da população interiorana e que frequentemente passam despercebidas pelos livros de história. Se você ler a história do Amazonas, você vai ter uma ênfase na história colonial do Amazonas e não na história social do Amazonas, né? As crises que aconteceram nesse estado, o controle do coronelismo. Não tem. Tem sim, que o índio era isso, que o índio era aquilo, né? Os bois de Parintins, que tinha um mistério, tinha um pajé, e os problemas sociais que o coronelismo causou. E se nós analisarmos que um dos vícios da corrupção, do controle dos currais eleitorais, foi deixado pelo coronelismo. Então, só resta dizer que nós temos medo de contar nossa própria história. Nós temos medo da nossa história. Fundado em 31 de março de 1938, Fonte Boa é um município brasileiro situado no Alto Solimões, a oeste de Manaus. De acordo com a estimativa do IBGE, em 2012 a população é de 23.198 habitantes. E com o objetivo de divulgar a cultura local na semana em que se comemora o aniversário de Manaus, a Assembleia Legislativa cede espaço para o lançamento do livro de autoria do Procurador de Justiça, Alberto Nunes Lopes. A obra trata sobre a família Ferreira da Silva, que veio do Nordeste brasileiro para se aventurar nas terras amazônicas. Porto Flutuante, a vinda dos Ferreira da Silva para a Amazônia. É assim que é descrito o título de mais uma obra que veio para fazer parte da história do Amazonas, de autoria do Procurador de Justiça Alberto Nunes Lopes. A história conta a saga dos representantes Ferreira da Silva, que vieram de Recife, capital de Pernambuco, para se aventurar nas terras amazônicas. A obra, de literatura familiar, traz marcas do regionalismo amazonense, que vai desde o período do segundo ciclo da borracha à realidade do estado do Amazonas. Para o autor, o livro é um presente para a cidade de Manaus. É uma festa da cidade, é uma festa manauara, é uma festa que, iguais a que eu projetei neste livro, mas é a realidade quase que 100% do estado do Amazonas. Uma história de saga, de aventura e que vem construindo a página da realidade do estado do Amazonas. Assim também conta a assistente social da Assembleia Legislativa, Cimei Maria da Silva Lopes, que contribuiu para o resgate da história. A importância dessa obra é o seguinte, que os personagens, de fato, existiram e viveram numa determinada época, justamente do segundo ciclo da borracha. A gente resgata este momento do segundo ciclo, que é história, é memória, é cultura. Com isso, nós estamos dando uma contribuição valiosa para o estado do Amazonas e para a cidade de Manaus, presenteando a cidade de Manaus no dia 24 com Porto Flutuante.
O livro será lançado no dia 23 de outubro, às 7 da noite, no auditório Berlamino Lins, na Alean. E no dia 24 de outubro, a capital do Amazonas completa 344 anos. Entre as comemorações que vão marcar a data, será reaberto o Mercado Adolfo Lisboa, inaugurado em 1883 e que estava fechado há quase 8 anos. Parlamentares relataram o resgate histórico e falaram dos desafios da Manaus como metrópole. O Mercado Adolfo Lisboa é um ícone da capital amazonense que foi inaugurado em 1883. Sua reinauguração será um marco no aniversário de 344 anos da cidade. O mercado, que ficou quase 8 anos fechado, será reaberto no dia 24 de outubro e deverá reunir o tradicional e o contemporâneo, já que possui uma moderna estação de tratamento que devolverá água para o rio com 95% de pureza. Porto de lenha, tu nunca serás Liverpool. Uma cara sardenta de olhos azuis. Manaus, que no século XIX vivia o ciclo da borracha, hoje sobrevive do polo industrial, que abriga indústrias de ponta na área de eletroeletrônicos, veículos de 2 rodas, produtos de informática e indústria química, empregando mais de 100 mil trabalhadores. A capital do Amazonas, porém, sofre o desafio das grandes metrópoles, como a desorganização do centro da cidade e o trânsito caótico. Eu acho que nós começamos a assistir uma mudança estrutural na cidade de Manaus. O resgate do centro histórico de Manaus, bem simbolizado pela recuperação e o restauro do Mercado Adolfo Lisboa, pelo reordenamento do centro, começando a retirada dos camelôs de algumas áreas, começando a limpar fachadas de algumas áreas, o recapeamento asfáltico das ruas principais da cidade, claramente agora com material de mais qualidade. Portanto, me parece que são dados os primeiros passos que podem trazer de volta a esperança para o povo manauara, no sentido de que nós teremos uma cidade melhor. Luiz Castro, deputado estadual pelo PPS, ressaltou a importância do resgate histórico da capital, mas afirmou que a população também precisa criar uma nova consciência. Nós estamos comemorando os 34 anos de Manaus com muita esperança, com esse símbolo a partir da inauguração do Adolfo Lisboa, de que Manaus vai voltar a ter a referência histórica, cultural, turística, econômica de uma capital no coração da Amazônia Ocidental. É claro que isso vai exigir muitas outras medidas na área ambiental, na área social, e que essas medidas estão previstas em todo esse plano de governo da gestão do prefeito Arthur. Mas vai exigir também uma consciência muito grande da comunidade, da sociedade, de nós superarmos certas divergências menores, de buscarmos consensos de ocupação do espaço urbano, de ordenamento do espaço urbano, de prioridade de políticas públicas. O aniversário da cidade será comemorado com a tradicional Festa do Boi Manaus. Será realizada nos dias 25 e 26 de outubro, no Sambódromo, e deverá reunir 24 artistas locais. E confira agora a nossa agenda parlamentar. Dia 29 de outubro. Deputado Marcos Rota, presidente da Comissão da CPI da Telefonia, realiza oitivas com a OAB Amazonas, Sintel e Ministério Público Federal. 1h da tarde, na Assembleia Legislativa. E mais, deputado Sinésio Campos realiza sessão especial para comemorar os 75 anos de fundação da Rádio Baré no Amazonas, às 2 da tarde, no plenário Rui Araújo. Dia 30. Deputado Marcos Rota, presidente da CPI da Telefonia, realiza oitivas com a Defensoria Pública do Estado, FUNAI, Associação Amazonense dos Municípios e o Poder Judiciário. 1h da tarde, na Assembleia Legislativa. E ainda, deputado Luiz Castro promove sessão especial em homenagem ao Dia do Médico Veterinário, às 2 da tarde, no plenário Rui Araújo. Dia 31 de outubro. Deputado Chico Preto realiza audiência pública para debater a implementação da autonomia orçamentária da Defensoria Pública do Amazonas, às 10h da manhã, no plenário Rui Araújo. E você vai ver agora o que foi destaque no Alean Notícias de hoje.
CPI da telefonia começa o ciclo de oitivas pelo PROCON. Moradores de Rio Preto da Eva denunciam na Aleam supostas irregularidades na gestão municipal. E mais, deficientes apresentam no Poder Legislativo propostas para a criação de projeto de lei. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvaleam@aleam.gov.br. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Esta edição também estará disponível no YouTube, no canal Aleam. Uma ótima noite para você e até amanhã.